Olha, eu preciso contar uma coisa para vocês. Uma coisa que me corrói por dentro há anos e que vocês vão ter dificuldade de acreditar que alguém possa ser tão covarde. Mas eu fui. E talvez contando isso, eu consiga pelo menos dormir uma noite sem pesadelos. Tudo começou numa quarta-feira de março. Lembro perfeitamente, porque era o dia que minha empresa fechava o maior contrato da história. Eu estava no escritório, comemorando com os sócios, quando ela me ligou. Marina. Vou usar o nome real dela, porque depois do que eu fiz, ela merece pelo menos isso. Preciso falar com você. É urgente. A voz dela estava diferente, trêmula. Eu pensei que fosse sobre nosso caso. Sim, porque era isso que a gente tinha. Um caso. Nada sério, nada oficial. Pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo todas as noites quando saía do apartamento dela e voltava para minha vida real. Marquei com ela num café discreto. Longe dos lugares que eu frequentava, longe de onde alguém pudesse nos ver juntos. Quando ela chegou, eu soube que algo estava errado. O rosto dela estava pálido, os olhos vermelhos como se tivesse chorado a noite inteira. Eu estou grávida. Essas 3 palavras caíram na mesa como uma bomba. Eu senti o chão se abrindo debaixo dos meus pés. Minha primeira reação? Negação total. Não pode ser meu. Ela me olhou como se eu tivesse esbofeteado ela. E talvez tenha sido pior que uma bofetada. Rafael, você sabe que é seu. Nós nos vemos há 8 meses, eu nunca... Marina, escuta bem o que eu vou te dizer. Eu interrompi ela, inclinando meu corpo para frente, falando baixo, mas com uma frieza que hoje me assombra. Isso não pode vir à tona. Você entende? Isso não pode existir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela me encarou e eu vi nos olhos dela algo se quebrando em tempo real. Como se a Marina que eu conhecia estivesse morrendo ali, naquela mesa, naquele exato momento. Eu vou te dar o dinheiro. Continuei tirando o talão de cheques da carteira. Quanto você precisa? 15 mil? 20? Para resolver isso. Resolver? A voz dela saiu como um sussurro estrangulado. Marina, seja realista. Olha para você. Olha para sua vida. Você mora num apartamento de 2 quartos emprestado pela sua irmã. Trabalha como freelancer. Não tem estabilidade nenhuma. E eu respirei fundo, preparando-me para o golpe fatal. Eu tenho uma vida estruturada, uma reputação, uma carreira. Ela estava tremendo. As mãos dela tremiam tanto que ela teve que entrelaçar os dedos para disfarçar. Você não tem a capacidade de ser mãe nem de uma, eu disse, cada palavra saindo como uma lâmina. Imagina de 2. 2? Eu nem sabia por que tinha falado 2. Foi uma frase que saiu automaticamente, como se quisesse maximizar a crueldade. Se você insistir nessa loucura, continuei assinando um cheque em branco, existem outras opções. Adoção. Tem muita gente por aí querendo filho e que pode oferecer uma vida que você jamais conseguiria dar. Marina ficou olhando para o cheque como se fosse um inseto venenoso. Então, ela levantou os olhos para mim e o que eu vi lá me gelou. Não era raiva. Era algo muito pior. Era decepção misturada com uma determinação que eu nunca tinha visto nela. 2, ela repetiu, a voz agora firme. Você disse 2. Marina, é só um modo de falar. Não. Ela balançou a cabeça devagar. Você disse 2, como se soubesse de alguma coisa. Um arrepio subiu pela minha espinha. Na verdade, eu não sabia de nada. Tinha sido apenas uma frase infeliz, uma forma cruel de enfatizar meu ponto. Mas havia algo no jeito que ela estava me olhando. Você fez o ultrassom? Perguntei, quase sem querer. Ontem. O silêncio que se seguiu pesou toneladas entre nós dois. Eu senti minha garganta secar completamente. Marina se levantou da cadeira. Pegou o cheque que eu tinha posto na mesa e o rasgou em pedaços pequenos, deixando-os cair como confete macabro entre nossos copos de café frio.
Você estava certo numa coisa, Rafael, sobre serem duas. Meu mundo desabou naquele segundo. Gêmeas. Ela estava grávida de gêmeas, minhas filhas. Marina, espera. Mas ela já estava saindo. Parou na porta do café, se virou para mim uma última vez e disse algo que me persegue até hoje. Você disse que eu não tenho capacidade de ser mãe. Talvez você esteja certo, mas pelo menos eu vou tentar. Você nem isso. E ela saiu. Simplesmente saiu da minha vida, levando consigo duas vidas que eu tinha acabado de rejeitar da forma mais covarde possível. Eu fiquei ali, sentado, olhando para os pedaços do cheque rasgado espalhados na mesa. As pessoas ao redor continuavam suas conversas normais, tomando café, rindo, vivendo. E eu estava ali, tendo acabado de destruir 3 vidas em 15 minutos de conversa. Sabe o que é mais doentio? Minha primeira preocupação não foi com ela ou com as crianças. Foi comigo, com minha reputação, com o que as pessoas iam pensar, com como isso ia afetar minha carreira, meu casamento que eu estava planejando com outra pessoa, minha imagem. Eu era um monstro. E o pior é que eu nem percebia isso ainda. Naquela noite, quando cheguei em casa, tentei me convencer de que tinha feito a coisa certa, que tinha sido pragmático, realista, que Marina ia entender, ia procurar uma solução sensata, como eu estava errado, como eu não fazia ideia da força que havia naquela mulher que eu tinha acabado de humilhar, e como eu não imaginava que 4 anos depois eu ia me encontrar cara a cara com as consequências de cada palavra cruel que saiu da minha boca naquela tarde maldita. Olha, eu achava que, depois daquela conversa no café, tudo ia simplesmente desaparecer. Como se Marina fosse evaporar da minha vida junto com o problema que ela representava. Que ingenuidade a minha, não é mesmo? Os primeiros dias passaram numa tranquilidade enganosa. Eu voltei para minha rotina, fechei aquele contrato milionário, comemorei com os sócios, até cheguei a me convencer de que tinha lidado com a situação de forma madura e responsável. Responsável, que piada! Mas aí chegou a primeira semana, e ela não tinha me procurado, nem mensagem, nem ligação, nada. E isso começou a me incomodar. Não porque eu sentisse saudade ou remorso, não ainda. Era porque eu precisava ter certeza de que ela ia resolver aquilo do jeito que eu queria. Foi quando eu cometi meu segundo erro. Decidi tomar as rédeas da situação. Liguei para o Marcelo, meu advogado, um cara eficiente, discreto, acostumado a resolver os problemas dos clientes dele sem fazer perguntas. O tipo de profissional que você paga bem justamente para não precisar sujar as próprias mãos. Marcelo, preciso que você cuide de uma situação delicada para mim. Expliquei toda a história para ele. Cada detalhe sórdido. Ele me ouviu sem julgamento, afinal não era pago para isso, e me deu exatamente a resposta que eu queria ouvir. Deixa comigo, Rafael. Vou fazer uma proposta que ela não vai conseguir recusar. A primeira tentativa foi uma carta, formal, fria, escrita em papel timbrado do escritório. Uma oferta de R$50 mil para ela tomar a decisão mais sensata para todas as partes envolvidas. O eufemismo era tão óbvio que chegava a ser ridículo. Marina nem respondeu. A segunda tentativa foi um encontro. O Marcelo conseguiu o endereço dela e foi pessoalmente ao apartamento. Voltou com uma informação que me deixou inquieto. Ela estava visivelmente grávida já. A barriga começando a aparecer e ela parecia cansada, pálida. Ela me disse para falar com você que não quer seu dinheiro, o Marcelo relatou, e que se você tentar se aproximar dela novamente, ela vai à polícia. Polícia. A palavra me deu arrepios. Não que eu tivesse feito algo ilegal, mas minha vida pública não podia se dar ao luxo de nenhum escândalo. Aumenta a proposta, eu disse. 100 mil. Rafael, eu acho que não é questão de dinheiro. Tudo é questão de dinheiro, Marcelo. Só não oferecemos o suficiente ainda. Como eu era arrogante.
Como eu não entendia nada sobre o que estava acontecendo na vida daquela mulher. Porque enquanto eu estava ali, no meu escritório climatizado, tentando comprar meu sossego, Marina estava vivendo um inferno que eu nem imaginava. Só fui descobrir isso muito tempo depois, em detalhes que me cortaram como facas, quando ela me contou. Mas já naquela época, eu sabia que algo estava errado, porque comecei a investigar. Contratei um detetive particular. Sim, eu cheguei a esse nível de baixeza. Mandei investigar uma grávida que eu tinha abandonado. O relatório que chegou às minhas mãos 3 semanas depois me deixou perturbado. Marina tinha perdido 2 trabalhos. Os clientes começaram a cancelar os contratos de freelancer quando souberam da gravidez. Ela estava sobrevivendo com as economias dela, que não eram muitas. O apartamento que ela dividia com a irmã tinha problemas de infiltração, e ela estava dormindo no sofá da sala porque o quarto dela estava interditado por causa do mofo. E ela estava grávida, de gêmeas, minhas filhas. O relatório também mencionava as consultas médicas. Ela ia a pé ao posto de saúde porque não tinha dinheiro para transporte. Passava horas na fila, esperando atendimento. Em uma das consultas, teve uma crise de pressão baixa e desmaiou na sala de espera. Quando li isso, senti algo estranho no peito. Uma sensação que eu não conseguia identificar. Não era remorso ainda. Eu ainda não tinha evoluído a esse ponto. Era mais como desconforto. Como quando você vê um animal ferido na rua e sabe que deveria ajudar, mas não quer se envolver. Mandei o Marcelo fazer mais uma tentativa. Dessa vez, a proposta era diferente. Não era para aborto. Já era tarde demais para isso. Era para a adoção. 200 mil reais para ela entregar as crianças quando nascessem. Um casal de empresários que não podia ter filhos estava disposto a pagar qualquer quantia. A resposta dela veio por escrito dessa vez. Uma carta pequena com apenas 2 linhas. Suas filhas não estão à venda, pare de me procurar. Suas filhas. Ela tinha escrito suas filhas, não minhas filhas ou as crianças. Suas filhas. Como se quisesse me lembrar constantemente de que eu era pai, de que aquelas crianças eram minha responsabilidade também, e foi aí que eu comecei a enlouquecer de verdade. Passei a sonhar com elas, sonhos estranhos onde eu via 2 meninas pequenas me chamando de papai. Acordava suado, com o coração disparado. Durante o dia tentava me concentrar no trabalho, mas minha mente vagava sempre para o mesmo lugar. O que Marina estava passando? Como estavam as crianças? Elas estavam saudáveis? Aumentei a frequência dos relatórios do detetive. Queria saber tudo, cada consulta médica, cada dificuldade, cada detalhe da vida dela. Era como uma obsessão doentia. Foi assim que soube que ela estava trabalhando até tarde da noite, editando vídeos para um canal pequeno de YouTube, ganhando uma miséria. Que ela economizava no almoço para poder comprar as vitaminas que o médico tinha receitado. Que ela chorava sozinha no banheiro depois das consultas porque tinha medo de que as bebês nascessem com problemas. E eu estava ali, com recursos infinitos, com plano de saúde particular, com motorista, com tudo que poderia tornar aquela gravidez mais fácil. E não fazia nada, absolutamente nada. Uma noite o detetive me ligou fora do horário comercial. A voz dele estava alterada. Rafael, ela teve que ser levada ao hospital. Trabalho de parto prematuro. Meu sangue gelou. Como assim prematuro? Quantos meses ela tem? 7 meses e meio. Ela estava sozinha em casa quando começaram as contrações. A vizinha que chamou a ambulância. Desliguei o telefone e fiquei ali, parado no meio da sala, sentindo pela primeira vez na vida o peso real das minhas escolhas. Marina estava no hospital, sozinha, possivelmente perdendo minhas filhas, e eu estava ali, seguro na minha bolha de covardia. Cheguei a pegar as chaves do carro. Cheguei a sair de casa, mas parei no meio do caminho. Não consegui.
Simplesmente não consegui encarar a possibilidade de vê-la ali, vulnerável, lutando sozinha por duas vidas que eram também minha responsabilidade. Voltei para casa e passei a noite em claro, esperando o telefone tocar com notícias. O próximo relatório chegou 2 dias depois. As contrações tinham parado. Era apenas um susto. Mas Marina ficou internada por precaução durante uma semana. E durante essa semana, eu descobri algo sobre mim mesmo que me envergonha até hoje. Eu senti alívio. Alívio porque ela estava bem, sim, mas principalmente alívio porque eu não tinha precisado lidar com a situação. Porque o problema continuava longe de mim, invisível, controlado. Que tipo de homem sente alívio quando suas próprias filhas quase morrem? O tipo de homem que eu era naquela época. 2 meses depois daquele susto no hospital, eu achava que tinha conseguido empurrar tudo aquilo para um canto escuro da minha mente. Minha vida estava seguindo seu curso normal. Trabalho, reuniões, jantares sociais. Eu tinha até começado a namorar sério uma arquiteta chamada Fernanda. Alguém do meu nível social, como minha mãe fazia questão de ressaltar. Mas o universo tem um jeito peculiar de cobrar as contas, não é mesmo? Era uma quinta-feira, 3 da manhã, quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Meu primeiro impulso foi desligar. Quem liga a essa hora só pode ser engano ou emergência. E eu não queria lidar com nenhuma das duas opções, mas algo me fez atender. Rafael! A voz estava desesperada, ofegante. Demorei alguns segundos para reconhecer. Era a irmã da Marina, Carla. Carla, como você conseguiu meu número? Não importa agora. Marina está no hospital. Os bebês estão nascendo. O mundo parou. Literalmente parou. Eu conseguia ouvir meu coração batendo nos ouvidos, mais alto que a voz dela do outro lado da linha. Como assim nascendo? Ainda não é hora. É 8 meses, Rafael. Ela entrou em trabalho de parto há 6 horas. Está com complicações. Precisa de cirurgia de emergência e... A voz dela quebrou. E ela está pedindo por você. Ela estava pedindo por mim. Depois de tudo que eu fiz, de toda a humilhação, de todo o abandono, ela estava pedindo por mim. Qual hospital? Perguntei antes mesmo de perceber que tinha tomado a decisão. Vesti a primeira roupa que encontrei e saí de casa numa velocidade que deveria ter me matado. Durante todo o trajeto até o hospital público da Zona Sul, minha mente estava uma confusão total. O que eu ia dizer para ela? Como eu ia encarar aquela situação? Mas quando cheguei lá, descobri que minhas preocupações eram ridiculamente pequenas perto da realidade que me esperava. O hospital estava lotado, gente pelos corredores, maca em qualquer espaço disponível, cheiro de desinfetante misturado com desespero. Encontrei Carla numa cadeira de plástico quebrada, do lado de fora da ala obstétrica. Ela estava chorando. Carla, o que está acontecendo? Não tem leito na UTI neonatal, ela disse entre soluços. As crianças vão nascer prematuras e não tem onde colocá-las. O médico falou que talvez só uma sobreviva. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Talvez só uma sobreviva. Minhas filhas. Onde ela está? Centro cirúrgico. Faz 3 horas. 3 horas. Marina estava há 3 horas lutando sozinha para trazer minhas filhas ao mundo, enquanto eu dormia tranquilamente na minha cama king size, no meu apartamento silencioso. Tem que ser cesárea de emergência, Carla continuou. A pressão dela disparou, uma das bebês está com o cordão umbilical enrolado no pescoço. É alto risco. Cada palavra era como uma facada. Eu me sentei ao lado dela e pela primeira vez em 8 meses permiti que a realidade me atingisse de frente. Aquelas não eram apenas consequências do meu deslize. Eram minhas filhas. 2 pessoas que estavam lutando para viver naquele exato momento. Um médico saiu da sala de cirurgia, cansado, com a máscara pendurada no pescoço.
Família da Marina Santos? Carla e eu nos levantamos ao mesmo tempo. Ela está estável, mas foi difícil. As crianças nasceram, 2 meninas. Meu joelho quase cedeu. 2 meninas. Eu tinha 2 filhas. Como elas estão? Carla perguntou. O médico hesitou. Aquela hesitação durou uma eternidade. A primeira nasceu sem respirar. Conseguimos reanimá-la, mas ela está na UTI neonatal. A segunda está respirando, mas muito fraca. São extremamente prematuras. Os próximos dias vão ser críticos. Críticos. Meus filhos estavam em estado crítico. Posso vê-las? Perguntei, surpreendendo a mim mesmo. O médico me olhou de cima a baixo, notando minha roupa cara, meu relógio, minha aparência de quem não pertencia àquele lugar. Você é o pai, eu disse. Pela primeira vez na vida, eu assumi. Eu sou o pai. Ele me levou até a UTI neonatal. Nada poderia ter me preparado para aquela visão. 2 incubadoras de vidro, lado a lado. Dentro delas, 2 criaturas minúsculas, mais parecidas com passarinhos sem pena do que com bebês. Tubos, fios, máquinas, fazendo barulhos constantes. A primeira, que tinha nascido sem respirar, estava conectada a um respirador artificial. Ela era tão pequena que cabia na palma da minha mão. A segunda estava respirando sozinha, mas cada respiração parecia um esforço monumental. Elas pesam menos de 2 quilos cada uma, o médico explicou. Vão ter que ficar aqui pelo menos 2 meses. 2 meses. 80 mil reais só de UTI neonatal. Isso sem contar medicamentos, exames, possíveis cirurgias. E Marina? Marina não tinha plano de saúde. Estava no SUS, numa fila de espera que poderia significar a diferença entre a vida e a morte das nossas filhas. Doutor, eu disse, eu quero transferi-las para um hospital particular. Agora! Ele me olhou surpreso. Senhor, são bebês extremamente frágeis. Qualquer transporte... Doutor, eu tenho recursos. Quero o melhor tratamento possível para elas. E para a mãe também. 2 horas depois, Marina e nossas filhas estavam sendo transferidas para o hospital sírio-libanês. A ambulância UTI custou 5 mil reais só o trajeto. Eu paguei sem pestanejar. Mas quando Marina acordou da anestesia e me viu ao lado da incubadora, a reação dela não foi de gratidão. O que você está fazendo aqui? A voz dela estava fraca, mas o ódio era palpável. Marina, saia daqui. Marina, escuta, eu sei que cometi erros. Erros? Ela tentou se levantar, mas os pontos da cesárea a impediram. Você disse que eu não tinha capacidade de ser mãe. Disse para eu abortar elas. Mas agora você aparece? Quando elas estão morrendo. As enfermeiras vieram tentar acalmar a situação, mas Marina estava fora de si. Você tentou me comprar, mandou o advogado na minha casa, me perseguiu e agora aparece aqui como se fosse o salvador da pátria. Cada palavra dela estava certa, absolutamente certa. Marina, eu posso explicar? Explica para elas. Ela apontou para as incubadoras, as lágrimas correndo pelo rosto. Explica para suas filhas por que você não quis elas. Por que você disse que elas eram lixo para doação. Lixo para doação. Eu tinha dito isso mesmo? Meu Deus, eu tinha dito isso. Mas agora eu estou aqui, porque elas estão morrendo. Ela sussurrou, a voz quebrada. Você só apareceu porque elas estão morrendo e sua consciência pesou. Onde você estava quando eu desmaiava de fome para comprar vitamina para elas? Onde você estava quando eu trabalhava doente porque não tinha como pagar conta? Onde você estava quando eu chorava sozinha com medo de perder elas? Eu não tinha resposta, não tinha defesa, porque ela estava certa em cada acusação. Naquele momento, uma das máquinas começou a apitar. A primeira bebê, a que tinha nascido sem respirar, estava tendo dificuldades. Médicos correram, enfermeiras se movimentaram freneticamente. Marina e eu ficamos ali, paralisados, vendo nossa filha lutar pela vida.
E foi naquele momento que eu entendi a dimensão real da minha covardia. Não era só sobre dinheiro, reputação ou conveniência. Era sobre vida. Sobre duas vidas que eu tinha rejeitado antes mesmo delas existirem completamente. E que agora estavam lutando para sobreviver, apesar de mim. 4 anos. Vocês conseguem imaginar como são longos 4 anos quando você carrega o peso de ter abandonado 2 vidas? Quando você sabe que em algum lugar da cidade existem 2 crianças que são suas filhas, mas que você escolheu não conhecer, porque foi isso que aconteceu. Depois daquela noite terrível no hospital, depois de ver Marina me expulsar do quarto com todo o ódio que eu merecia, eu tomei a decisão mais covarde da minha vida. Eu simplesmente desapareci. Paguei todos os custos hospitalares. Foram quase R$300 mil entre UTI neonatal, cirurgias, medicamentos. Deixei tudo quitado e mandei uma carta através do meu advogado dizendo que não queria mais contato, que elas estavam livres de mim. Na época, eu achei que estava sendo nobre, que estava dando a elas a chance de viver sem a minha interferência. Hoje, eu sei que era só mais uma forma de covardia mascarada de sacrifício. Mas a vida tem um jeito de não deixar você esquecer suas escolhas, não é mesmo? Durante esses 4 anos, eu tentei construir uma vida normal. Casei com a Fernanda, comprei uma casa no Morumbi, troquei de carro 2 vezes, viajei para a Europa 3 vezes. Uma vida perfeita no papel, mas toda noite, antes de dormir, eu pensava nelas. Será que estavam bem? Será que tinham sobrevivido àqueles primeiros meses críticos? Como estavam crescendo? A que eram parecidas? Tinham meus olhos? O sorriso da Marina? Sim, porque por mais que eu tentasse negar, eu nunca consegui tirar Marina da minha cabeça completamente. Não era amor, isso eu tinha destruído com minhas próprias mãos. Era algo mais complexo. Remorso misturado com curiosidade, misturado com uma admiração forçada que eu não queria admitir. Porque, vamos combinar, ela tinha feito algo que eu jamais teria coragem de fazer. Tinha criado 2 crianças sozinha. 2 crianças prematuras, que nasceram com problemas, numa situação financeira difícil, e ela tinha conseguido. Como eu sabia disso? Porque, apesar de todo o meu discurso de deixar elas livres, eu nunca parei de investigar. Sim, eu mantive o detetive particular durante os 4 anos. Relatórios mensais sobre a vida delas. Eu sabia que Marina tinha conseguido um emprego fixo numa produtora de conteúdo digital. Sabia que tinha se mudado para um apartamento melhor. Sabia que as meninas estavam crescendo saudáveis. Mas também sabia dos problemas. Uma delas, Sofia, eu descobri o nome pelos relatórios médicos, tinha desenvolvido asma severa por causa da prematuridade. Vivia internando. Crises respiratórias que levavam ela e Marina para o hospital pelo menos uma vez por mês. O detetive me mandava fotos às vezes. Não de perto, ele tinha ordens para manter distância, mas fotos de longe, quando elas saíam do apartamento, quando iam ao parque, quando Marina buscava elas na escola. E foi numa dessas fotos que eu vi pela primeira vez uma cena que me partiu o coração em pedaços. Sofia, com 3 anos, carregando um cilindro pequeno de oxigênio nas costas. Como uma mochila. Minha filha de 3 anos carregando oxigênio para conseguir respirar normalmente. Na foto ela estava correndo atrás da irmã, Helena, no parque, rindo, tentando brincar normalmente. Mas tinha aquele cilindro nas costas, lembrando o mundo inteiro de que ela não era como as outras crianças. E Marina? Marina estava sentada num banco, observando. O rosto dela na foto mostrava uma mistura de alegria por ver as filhas brincando e uma preocupação constante que eu reconhecia até mesmo de longe. Naquela noite, quando recebi essa foto por e-mail, eu chorei pela primeira vez em 4 anos. Chorei porque minha filha precisava de oxigênio para brincar.
Chorei porque Marina estava criando duas crianças sozinha, sendo que uma delas tinha necessidades especiais. Chorei porque eu tinha 300 mil reais na conta poupança, o dinheiro que eu tinha separado para emergências com elas, e não podia usar. Não podia porque eu tinha abdicado do direito de ser pai. Não podia porque aparece depois de 4 anos oferecendo ajuda seria uma ofensa. Os relatórios médicos que eu recebia através do detetive eram cada vez mais preocupantes. Sofia tinha crises cada vez mais frequentes. Marina faltava no trabalho pelo menos 2 vezes por mês para levar ela ao hospital. O plano de saúde básico que ela tinha conseguido através do emprego não cobria todos os medicamentos necessários. Eu sabia o nome de cada medicamento que Sofia tomava. Sabia o horário certinho que ela usava o inalador. Sabia que Marina acordava de 2 em 2 horas durante a noite para verificar se ela estava respirando bem. Vocês conseguem imaginar a loucura que é saber todos esses detalhes sobre sua própria filha e não poder fazer nada? É como assistir um filme de terror onde você sabe exatamente o que vai acontecer, mas não pode gritar para avisar os personagens. 2 vezes eu cheguei perto de quebrar meu silêncio. Uma vez, quando Sofia ficou internada por 1 semana com pneumonia. Outra quando Marina perdeu o emprego e ficou 3 meses desempregada, sobrevivendo com trabalhos freelance enquanto cuidava de uma criança doente. Nas 2 vezes, eu cheguei a pegar o telefone para ligar. Nas 2 vezes, eu desisti na última hora. Porque o que eu ia falar? Oi, Marina, sumiu há 4 anos, mas eu sei que vocês estão passando dificuldade e quero ajudar, como se eu fosse algum tipo de herói aparecer justamente nos momentos difíceis. Então, eu continuei na minha posição covarde, observando de longe, sabendo de tudo, não fazendo nada. Até que 3 meses atrás, eu recebi um relatório que mudou tudo. Sofia teve uma crise severa. Marina teve que sair do trabalho carregando ela no colo porque não tinha dinheiro para táxi. Foram para o hospital público a pé. Sofia desmaiou no meio do caminho. Quando li isso, algo se rompeu dentro de mim. Minha filha de 4 anos tinha desmaiado na rua porque não conseguia respirar, e eu estava ali, com dinheiro suficiente para comprar um hospital inteiro sem fazer nada. Naquela mesma noite, eu terminei meu casamento com Fernanda. Não conseguia mais fingir que estava tudo bem, que eu era um homem normal vivendo uma vida normal. Não conseguia mais olhar no espelho e me reconhecer. Fernanda até tentou entender, mas como explicar para alguém que você está casado há 3 anos, mas pensando em 2 crianças que abandonou? Como explicar que você tem uma família que você rejeitou e que isso está te matando por dentro? Então eu fiquei sozinho, numa casa grande, com todo o conforto do mundo, pensando nas minhas filhas que viviam numa correria constante entre casa, escola e hospital. E foi aí que aconteceu o que mudou tudo. Uma quinta-feira de manhã, eu estava no shopping Iguatemi, comprando um presente para o aniversário do meu sócio, quando vi uma cena que fez meu mundo parar. 3 pessoas na praça de alimentação. Uma mulher jovem, cabelo preso em rabo de cavalo, e 2 meninas pequenas sentadas numa mesa perto da fonte. Era Marina, com minhas filhas. Depois de 4 anos observando elas apenas através de fotos desfocadas e relatórios frios, eu estava vendo elas pessoalmente. A menos de 20 metros de distância, Helena estava comendo um sanduíche, conversando animadamente com Marina. Sofia estava do lado delas, com o cilindro de oxigênio apoiado na cadeira, mas brincando normalmente com um tablet. Elas eram lindas. Meu Deus, como elas eram lindas! Tinha traços meus nos rostos delas, o formato do nariz, a linha da sobrancelha, mas tinham a delicadeza da Marina, o sorriso dela, a forma de inclinar a cabeça quando prestavam atenção em alguma coisa. Fiquei ali, escondido atrás de uma coluna, observando minha família, porque era isso que elas eram, mesmo que eu tivesse negado por 4 anos. E foi quando Sofia levantou da cadeira para ir ao banheiro que eu percebi uma coisa que me gelou.
Ela estava carregando o cilindro de oxigênio sozinha, uma menininha de 4 anos, carregando um equipamento médico como se fosse a coisa mais normal do mundo. E ninguém estava olhando estranho. As outras crianças no shopping nem prestavam atenção. Para elas, aquilo era normal. Sofia tinha se adaptado àquela realidade de uma forma que me quebrou completamente. Quando elas se levantaram para sair, eu as segui. De longe, obviamente. Vi elas pegando o ônibus. Vi Marina ajudando Sofia a subir os degraus com o cilindro. Vi Helena segurando a mão da irmã durante todo o percurso. E foi naquele ônibus, vendo minha família através da janela, que eu tomei a decisão que deveria ter tomado 4 anos atrás. Eu ia parar de ser um covarde. Eu ia enfrentar as consequências das minhas escolhas. Mesmo que fosse tarde demais. Mesmo que Marina me odiasse para sempre. Mesmo que minhas filhas nunca me perdoassem, porque elas mereciam pelo menos saber que eu existia. E eu merecia carregar o peso das minhas decisões cara a cara, não escondido atrás de detetives e relatórios. Vocês já tiveram aqueles sonhos onde vocês sabem que estão sonhando, mas não conseguem acordar? Onde tudo parece irreal, mas ao mesmo tempo mais real que a própria realidade. Foi exatamente assim que eu me senti durante as 3 semanas depois de vê-las no shopping. Eu não conseguia mais me concentrar em nada. Trabalho, reuniões, decisões importantes, tudo virou uma névoa. Minha mente estava completamente ocupada com aquela imagem. Sofia carregando o cilindro de oxigênio como se fosse uma mochila escolar normal. Comecei a fazer uma coisa que eu sei que era doentia, mas que eu simplesmente não conseguia parar. Eu comecei a seguir elas. Não de perto, obviamente. Eu não era um perseguidor psicopático, mas eu descobri a rotina delas. Sabia que escola elas frequentavam. Sabia que às terças e quintas, Marina levava Sofia para a fisioterapia respiratória. Sabia que aos sábados elas iam ao parque perto da casa da Carla. E eu ficava de longe, observando, como um fantasma da própria vida que eu tinha rejeitado. Foi num desses sábados no parque que aconteceu o que mudou tudo para sempre. Eu estava sentado num banco distante, fingindo ler um jornal, quando vi Sofia ter uma crise respiratória. Uma das severas. Ela começou a ofegar. Levou a mão ao peito e Marina correu até ela com o inalador. Mas dessa vez não funcionou. Sofia continuou com dificuldade para respirar. Marina pegou o telefone claramente desesperada, provavelmente ligando para o SAMU ou para um táxi. Helena estava ao lado da irmã, segurando a mãozinha dela, falando baixinho. Calma, Sophie, vai passar, sempre passa. Uma criança de 4 anos consolando a irmã que estava passando mal. E eu ali a 50 metros de distância, vendo tudo e não fazendo nada. Até que Marina começou a chorar. Ela tentava esconder, porque não queria assustar as meninas, mas eu vi. Vi ela limpando as lágrimas rapidamente, enquanto esperava o táxi que claramente estava demorando. E foi naquele momento que eu quebrei. Levantei do banco e comecei a andar na direção delas. Não pensei, não planejei, simplesmente fui. Quando estava a uns 10 metros, Helena me viu primeiro. Ela me olhou com curiosidade. Uma criança olhando para um homem desconhecido que estava se aproximando. Marina ainda estava de costas, tentando conseguir um táxi pelo telefone quando eu cheguei. Marina! Ela se virou. E a expressão no rosto dela foi como se ela tivesse visto um fantasma. O que, de certa forma, era exatamente isso que estava acontecendo. Rafael? A voz dela saiu em um sussurro incrédulo. Sofia estava sentada no chão, ainda ofegando, segurando o inalador. Helena continuava ao lado dela. As duas me olhavam com uma mistura de curiosidade e confusão. Eu vi que ela estava passando mal, eu disse, tentando manter a voz calma. Tenho um carro aqui perto. Posso levar vocês ao hospital. Marina ficou me encarando por uns 5 segundos, que pareceram 5 horas.
Eu conseguia ver o conflito acontecendo na mente dela em tempo real. A mãe desesperada, lutando contra a mulher que eu tinha humilhado 4 anos atrás. A mãe ganhou. Tá bom, ela disse simplesmente. Carreguei Sofia no colo até o meu carro. Ela era tão leve, tão frágil. Durante todo o percurso, ela me olhava com aqueles olhos grandes, tentando entender quem era aquele homem estranho que estava ajudando elas. Como você chama? Ela perguntou, a voz ainda ofegante, mas já melhor. Eu olhei para Marina, esperando alguma indicação de como responder. Ela estava tensa, as mãos crispadas no colo. Rafael, eu respondi simplesmente. Você conhece nossa mãe? A pergunta mais simples do mundo, mas que me atingiu como um tiro. Sim, eu disse. Eu conheço sua mãe há muito tempo. No hospital, enquanto Sofia estava sendo examinada, Helena ficou sentada ao meu lado na sala de espera. Marina tinha entrado junto com a médica, então ficamos só nós dois. Sofia fica doente sempre, Helena me contou, balançando as perninhas na cadeira que era grande demais para ela. Mas ela é corajosa, mais corajosa que eu. Por que você acha isso? Porque ela nunca reclama do cilindro pesado e nunca chora quando tem que tomar remédio ruim. Eu choraria. Meu coração se despedaçou ali mesmo, na sala de espera daquele hospital, ouvindo minha filha falar da coragem da irmã. E você? Perguntei. Você também é corajosa. Não muito, só quando preciso cuidar da Sofia. Aí eu finjo que sou. Finjo que sou. Uma criança de 4 anos que fingia ser corajosa para cuidar da irmã doente. Quando Marina saiu da sala com Sofia, ela parecia mais aliviada. Sofia estava respirando normalmente, sorrindo até. Foi só uma crise leve, Marina explicou. A mudança de tempo, já passaram remédio e liberaram ela. Durante o trajeto de volta ao parque para pegar as coisas delas, as meninas conversavam no banco de trás, como se eu fosse um conhecido antigo. Helena contava sobre a escola, Sofia mostrava um desenho que tinha feito para a professora. E Marina? Marina ficou calada o tempo todo. Quando paramos no parque, as meninas desceram correndo para pegar a bolsa e os brinquedos que tinham deixado lá. Marina ficou no carro. Obrigada, ela disse, sem me olhar. Marina, não, ela balançou a cabeça. Não agora, não na frente delas. Eu só queria dizer que... Rafael. Pela primeira vez em 4 anos, ela me olhou nos olhos. Eu sei por que você está aqui. Eu sei que você anda nos seguindo. Meu sangue gelou. Marina, eu não... O homem do banco no parque nas últimas 3 semanas. O cara da coluna no shopping mês passado. Você acha que eu não ia perceber? Merda. Ela sabia. Eu não sou idiota, Rafael, e não sou ingênua. Você sumiu da nossa vida por 4 anos e agora aparece no exato momento que Sofia tem uma crise. Coincidência? As meninas estavam voltando correndo com as coisas. Marina rapidamente mudou o tom da voz. Nós vamos conversar, mas não aqui. Não na frente delas. Elas não sabem quem você é e eu não vou deixar você destruir a estabilidade que eu construí para elas. Marina, eu não quero destruir nada. Eu só... Terça-feira, 9 da noite. Café do Shopping Morumbi. Você vai me explicar o que quer e eu vou deixar claro o que você pode e não pode esperar de mim. As meninas chegaram ao carro, animadas, tagarelando sobre não sei o quê. Helena subiu na frente comigo. Rafael, você pode nos levar para tomar sorvete? Helena! Marina chamou a atenção dela. Não se pede essas coisas. Mas ele é legal, mãe. E ele ajudou a Sofia. Eu olhei pelo retrovisor e vi Sofia mexendo com alguma coisa no banco. Quando percebi o que era, quase bati o carro. Ela estava brincando com meu chaveiro, um chaveiro dourado com as iniciais RS, Rafael Santos, que tinha caído do meu bolso quando eu a carreguei. Olha, Helena, Sofia disse, mostrando o chaveiro para a irmã. RS, igual ao seu nome do meio. Igual ao meu nome do meio como? Helena perguntou.
Helena Rafael Santos, RS. O mundo parou. Marina se virou para trás tão rápido que eu pensei que ela ia quebrar o pescoço. Como você sabe que seu nome do meio é Rafael, Sofia? Tá escrito na nossa certidão de nascimento. Eu vi quando você deixou em cima da mesa semana passada. Helena Rafael Santos e Sofia Rafael Santos. Rafael, meu nome era o nome do meio das minhas filhas. Olhei para Marina pelo retrovisor. Ela estava pálida, encarando Sofia com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Mãe, por que nosso nome do meio é Rafael igual ao do tio que nos ajudou? Helena perguntou, com a inocência devastadora que só as crianças têm. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As meninas nos olhando esperando uma resposta. Marina claramente em pânico. E eu dirigindo no automático, tentando processar o fato de que minhas filhas levavam meu nome. Marina tinha dado meu nome para elas. Depois de tudo que eu fiz, depois de toda a humilhação, abandono, rejeição, ela tinha dado meu nome para nossas filhas. Rafael, Marina disse finalmente, a voz controlada, mas tremendo, para na próxima esquina. Por favor. Parei o carro. Marina desceu, pediu para as meninas esperarem um segundo e fez sinal para eu descer também. Você não deveria estar aqui, ela disse assim que ficamos sozinhos na calçada. Marina, por que elas têm meu nome? Isso não é da sua conta. Como assim não é da minha conta? São minhas filhas. Suas filhas? Ela explodiu, mas rapidamente baixou a voz por causa das meninas no carro. Suas filhas? Onde você estava quando elas nasceram quase mortas? Onde você estava quando Sofia teve pneumonia aos 6 meses? Onde você estava quando Helena perguntou pela primeira vez por que ela não tinha pai? Cada pergunta era uma facada. Você quer saber por que elas têm seu nome? Ela continuou. Porque eu sou idiota. Porque mesmo depois de você ter me chamado de incapaz, mesmo depois de você ter oferecido dinheiro para eu abortar elas, eu ainda acreditava que um dia você ia aparecer. Marina, eu passei 4 anos esperando. 4 anos achando que talvez você mudasse de ideia, que talvez você quisesse conhecer suas filhas. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. E sabe o que é mais patético? É que quando Helena me perguntou onde estava o pai dela, eu não consegui falar que você não queria elas. Então eu menti. Disse que você estava viajando muito a trabalho, que um dia você ia voltar. Marina, Então não vem agora, 4 anos depois, aparecer na nossa vida como se nada tivesse acontecido. Não venha como herói salvar uma situação que você criou. Ela enxugou as lágrimas rapidamente e voltou para o carro. Terça-feira, ela repetiu. 9 da noite. E Rafael? Sim? Não apareça mais perto delas sem avisar. Eu não vou deixar você bagunçar a cabeça delas. E foi assim que eu descobri que minhas filhas tinham meu nome, mas não tinham ideia de quem eu realmente era. Que durante 4 anos, Marina tinha mentido para proteger elas da verdade. Que o pai delas simplesmente não quis elas. E que agora eu tinha 3 dias para descobrir como explicar o inexplicável. Como um homem abandona 2 crianças antes mesmo delas nascerem, e depois aparece fingindo que quer ajudar. Aqueles 3 dias até a terça-feira foram os mais longos da minha vida. Eu ensaiei essa conversa centenas de vezes, no chuveiro, no carro, deitado na cama, olhando para o teto. Preparei argumentos, desculpas, explicações. Tentei encontrar uma forma de transformar 4 anos de abandono em algo justificável. Mas quando chegou a hora e eu me vi sentado naquela mesa do café, vendo Marina se aproximar, eu soube que todas as palavras que eu tinha preparado eram inúteis. Ela chegou pontualmente às 9. Vestia uma blusa azul marinho, jeans, cabelo solto. Estava mais bonita do que eu lembrava, mas também havia uma dureza no rosto que não existia antes. Uma blindagem que eu tinha ajudado a construir. Você veio,
ela disse, se sentando na minha frente. Eu disse que viria. Você já disse muitas coisas. Touché. Ela pediu um café simples. Eu já estava no meu segundo expresso, ansiedade pura. Ficamos alguns minutos em silêncio, como dois estranhos tentando encontrar um ponto de partida para uma conversa que nenhum de nós queria ter. Marina, comecei. Primeiro, deixa eu falar. Ela me interrompeu. Porque eu tenho algumas coisas para deixar bem claras antes de você começar com suas explicações. Acenei com a cabeça. As meninas não sabem quem você é. Para elas, você é apenas o Rafael que ajudou quando Sofia passou mal. Ponto. E vai continuar sendo assim. Marina, não terminei. A voz dela estava firme, controlada. Elas têm uma vida estável. Helena tira notas excelentes na escola, tem amigos, é uma criança feliz. Sofia está aprendendo a lidar com as limitações dela, tem acompanhamento médico regular, também é feliz. Elas não sentem falta de um pai porque eu nunca deixei elas sentirem essa falta. E como assim? Quando elas perguntam sobre o pai, eu falo que você existe, que um dia elas vão conhecer você, mas que por enquanto é só nós três. E está funcionando. Elas não têm trauma, não se sentem abandonadas, não choram perguntando por que o papai não vem. Cada palavra dela era como uma lâmina. Então, você não vai chegar na vida delas agora e criar uma expectativa que você não vai conseguir sustentar. Quem disse que eu não vou conseguir sustentar? Marina riu. Um riso amargo, sem alegria. Rafael, você fugiu quando descobriu que eu estava grávida. Ofereceu dinheiro para eu abortar. Mandou advogado na minha casa oferecendo dinheiro para eu dar as crianças para adoção. Sumiu durante o parto mais difícil da minha vida. Não apareceu quando Sofia quase morreu de pneumonia. Não apareceu quando eu perdi o emprego. Não apareceu quando eu passei 3 meses sem conseguir pagar o plano de saúde dela. Ela pausou, tomou um gole do café. E agora aparece porque sentiu remorso, porque a consciência pesou, porque finalmente percebeu que elas existem de verdade. Não é bem assim. É exatamente assim, Rafael. Você só está aqui porque eu virei real para você. Durante 4 anos, nós éramos apenas uma ideia abstrata na sua cabeça. Um problema que você tinha resolvido pagando o hospital e sumindo. Marina, eu sempre soube que vocês existiam. Saber? Ela elevou a voz. Depois, rapidamente olhou em volta e baixou de novo. Você sabia? Rafael, você sabe quantas vezes Sofia foi internada no primeiro ano de vida? 7. 7 vezes. Você sabe quanto tempo Helena ficou sem falar direito porque eu não tinha dinheiro para a fonoaudióloga? 8 meses. Você sabe quantas noites eu dormi sentada na cadeira porque Sofia não conseguia respirar deitada? Eu não sabia de nada disso. O detetive me mandava relatórios gerais, mas não esses detalhes íntimos, devastadores. Você sabe, ela continuou, que Helena desenvolveu mania de checagem porque tinha medo que Sofia morresse dormindo, que ela acordava de madrugada para ver se a irmã estava respirando. Uma criança de 2 anos com ansiedade por causa da doença da irmã? Meu Deus, Helena tinha desenvolvido ansiedade por causa da Sofia. Você sabe que Sofia perguntou para mim semana passada por que ela nasceu diferente? Por que ela precisa do cilindro e as outras crianças não? E sabe o que eu respondi? Balancei a cabeça. Que Deus fez ela especial, que o cilindro é como um superpoder que ajuda ela a respirar melhor. E sabe por que eu tive que inventar essa mentira? Por quê? Porque eu não podia falar a verdade. Que ela nasceu prematura e com problemas porque o pai dela me deixou tão estressada durante a gravidez que meu corpo não conseguiu segurar elas até o tempo certo. Essa foi a pior. Essa me matou por dentro. Marina, isso não é... É sim. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela, mas a voz continuou firme.
Você acha que estresse não afeta a gravidez? Você acha que passar meses com medo, com ansiedade, trabalhando além do limite porque não tinha apoio nenhum, não teve consequências? Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha conectado meu abandono com as complicações da gravidez dela. O médico falou claramente: gravidez de alto estresse pode causar parto prematuro. E adivinha o que eu estava vivendo enquanto carregava suas filhas? Marina, eu não sabia. Claro que você não sabia. Agora ela estava chorando de verdade, porque você não quis saber, porque era mais fácil fingir que nós não existíamos. As pessoas ao redor começaram a olhar. Marina percebeu, enxugou o rosto rapidamente, respirou fundo algumas vezes. Desculpa, ela disse. Eu não queria fazer escândalo. Não precisa pedir desculpa. Você tem todo o direito de estar furiosa comigo. Não, Rafael. Eu não tenho direito de estar furiosa. Sabe por quê? Por quê? Porque eu deixei. A voz dela ficou baixa, quase um sussurro. Eu deixei você fazer isso comigo. Como assim você deixou? Quando você ofereceu dinheiro para eu abortar, eu podia ter mandado você para o inferno na hora. Quando você mandou advogado na minha casa, eu podia ter processado você por assédio. Quando você sumiu, eu podia ter ido atrás de pensão alimentícia. Por que você não fez? Marina ficou olhando para o café dela, mexendo com a colherinha. Porque eu estava apaixonada por você, ela disse finalmente. Mesmo depois de tudo que você fez, mesmo sabendo que você não queria elas, eu ainda tinha esperança que você mudasse de ideia. Marina, sabe qual foi o dia mais difícil da minha vida? Não foi o parto, não foi quando Sofia quase morreu, foi quando Helena fez 4 anos e perguntou se o papai ia vir na festinha dela. Meu coração parou. E sabe o que eu respondi? Que você ia tentar, que talvez tivesse que viajar a trabalho, mas que ia tentar. E ela ficou o dia inteiro olhando para a porta, esperando. Meu Deus! No final do dia, quando só sobrou nós 3 comendo bolo na mesa da cozinha, ela me perguntou: Mãe, o papai esqueceu de mim? E eu menti de novo. Falei que você não esqueceu, que só estava muito longe. As lágrimas desciam pelo meu rosto agora também. E naquela noite, Marina continuou, depois de colocar elas para dormir, eu chorei até não conseguir mais. Porque eu finalmente entendi que você nunca ia voltar. Que eu ia criar minhas filhas sozinha para sempre. E que eu ia ter que mentir para elas sobre você pelo resto da vida. Marina, eu posso explicar. Não, ela balançou a cabeça. Não pode. Não existe explicação para abandonar 2 crianças. Não existe justificativa para sumir durante os momentos mais difíceis da vida delas. Mas eu estou aqui agora. Você está aqui agora porque sua consciência pesou. Não porque quer ser pai. Não porque ama elas. Porque você sentiu culpa. Ela estava certa, completamente certa. E sabe qual é a diferença entre amor e culpa? Ela perguntou. Qual? Amor não tem prazo de validade. Culpa, sim. Daqui a alguns meses, quando a novidade passar, quando você perceber que ser pai é trabalho, não aventura, a culpa vai diminuir. E você vai sumir de novo. Eu não vou sumir. Como eu posso acreditar nisso? Como eu posso colocar minhas filhas numa situação onde elas vão se apegar a você e depois você vai embora de novo? Porque eu mudei. Mudou. Ela me olhou com incredulidade. Rafael, você nem perguntou o nome delas até hoje. Durante toda essa conversa, você não perguntou como elas estão na escola, se gostam de alguma coisa específica, se têm pesadelos, se têm amigos. Você não perguntou nada sobre elas como pessoas. Merda! Ela estava certa de novo. Você só falou sobre sua culpa, seu remorso, sua vontade de ajudar. Tudo centrado em você, não nelas. Marina, eu quero conhecer elas. Por quê? Para aliviar sua consciência? Para se sentir melhor consigo mesmo?
Ou porque você realmente quer ser pai? Eu quero ser pai. Ser pai não é aparecer quando convém, Rafael. Não é pagar escola particular e plano de saúde e achar que está cumprindo seu papel. Ser pai é acordar de madrugada quando a criança está com febre. É aguentar birra no supermercado. É ensinar a amarrar o tênis. É conversar sobre problemas na escola. É estar presente nos dias chatos, não só nos especiais. Ela terminou o café. Pegou a bolsa. Eu vou embora agora. E você vai tomar uma decisão. Que decisão? Se você realmente quer conhecer suas filhas, e eu falo conhecer, não só aparecer eventualmente para brincar de papai, você vai ter que provar que mudou. Como? Primeiro, você vai fazer terapia. Porque alguém que abandona duas crianças tem problemas que precisa resolver antes de chegar perto delas de novo. Marina. Segundo, você vai parar de me seguir. Isso é assédio, e se acontecer de novo, eu vou à polícia. Tudo bem. Terceiro, se você quiser falar comigo, você liga antes. Nada de aparições surpresa, nada de encontros casuais. Ok. E quarto, ela se levantou. Você vai me dar 6 meses. 6 meses para você fazer terapia, para pensar direito se você realmente quer isso, para ter certeza que não vai desistir na primeira dificuldade. E depois dos 6 meses, aí nós conversamos de novo. E se eu acreditar que você está falando sério, que você realmente mudou, que você realmente quer ser pai e não só aliviar sua culpa, aí eu deixo você conhecer elas. Ela estava saindo quando se virou uma última vez. Rafael? Sim. Helena perguntou ontem se você vai aparecer de novo. Ela gostou de você. Meu coração se apertou. E eu respondi que não sabia, que alguns adultos aparecem na nossa vida uma vez e depois vão embora para sempre. Marina, não me decepcione de novo, porque dessa vez não é só comigo. Dessa vez são elas que vão sofrer as consequências. E ela saiu, me deixando sozinho, com o peso de 4 anos de covardia e 6 meses para provar que eu podia ser o pai que minhas filhas mereciam. 6 meses para me tornar um homem de verdade. 6 meses. Vocês sabem quanto tempo são 6 meses quando você tem que reconstruir quem você é como pessoa? Quando você tem que olhar no espelho todo dia e enfrentar o fato de que você é o tipo de homem que abandona as próprias filhas? Eu podia ter ignorado tudo que Marina disse. Podia ter continuado minha vida, fingido que aquele encontro nunca aconteceu, voltado para minha zona de conforto. Mas algo tinha mudado dentro de mim naquela noite no café. Talvez tenha sido ver as lágrimas no rosto dela. Talvez tenha sido imaginar Helena esperando na festa de aniversário por um pai que nunca apareceu. Na manhã seguinte, eu liguei para o meu plano de saúde e pedi indicação de psicólogos. A atendente deve ter achado estranho um homem de 35 anos pedindo terapia com urgência, mas não comentou nada. Dr. Eduardo Mendes, especialista em paternidade e questões familiares. A primeira consulta foi marcada para dali a 3 dias. Nesses 3 dias, eu fiz algo que nunca tinha feito na vida. Eu pesquisei sobre as minhas próprias filhas. Não através do detetive, não através de relatórios frios. Eu pesquisei sobre prematuridade, sobre asma infantil, sobre desenvolvimento de gêmeas. Descobri que crianças prematuras podem ter dificuldades de aprendizado. Descobri que asma severa em crianças pode afetar o sono, a atividade física, a autoestima. Descobri que gêmeas desenvolvem uma ligação especial entre elas, especialmente quando uma tem necessidades médicas especiais. E descobri algo que me partiu o coração. Descobri que crianças que crescem sem pai têm maior tendência a desenvolver ansiedade e problemas de autoestima, especialmente meninas, Helena e Sofia. Minhas filhas estavam crescendo sem pai, porque eu escolhi não ser presente. A primeira sessão de terapia foi um desastre.
Eu cheguei lá achando que ia explicar minha situação. O doutor Eduardo ia me dar algumas dicas de como ser um bom pai. E pronto. Problema resolvido. Rafael, me fala sobre sua própria infância. Foi a primeira pergunta dele. Como assim? Eu estou aqui para falar sobre minhas filhas. Para entender o pai que você quer ser, preciso entender o filho que você foi. E foi aí que a coisa complicou. Porque quando comecei a falar sobre minha infância, percebi coisas que eu nunca tinha conectado antes. Meu pai era um workaholic, que praticamente não estava presente. Minha mãe era obcecada por status social e aparências. Eu cresci numa casa onde amor era demonstrado através de dinheiro e presentes, não de presença ou afeto. Você está repetindo o padrão do seu pai, Dr. Eduardo observou na terceira sessão. Ausência justificada por trabalho, tentativa de resolver problemas emocionais com dinheiro. Mas eu não quero ser como meu pai. Então por que você está agindo exatamente como ele? Touché, Dr. Eduardo, touché. As sessões foram ficando mais profundas. Falamos sobre meu medo de compromisso, sobre como eu sempre fugia quando as coisas ficavam sérias demais, sobre como eu usava trabalho e dinheiro como desculpa para não lidar com sentimentos. Rafael, você tem medo de ser pai ou tem medo de ser um pai ruim? As duas coisas. E o que é pior, tentar e falhar ou não tentar nunca? Essa pergunta me perseguiu durante semanas. Enquanto isso, eu comecei a fazer mudanças práticas na minha vida. Vendi a casa grande do Morumbi e me mudei para um apartamento menor, mais próximo do bairro onde Marina e as meninas moravam. Não para ficar perto delas. Eu estava respeitando o acordo, mas porque queria estar na mesma região, caso um dia elas precisassem de algo urgente. Mudei meus horários no trabalho. Antes eu ficava no escritório até tarde, porque não tinha motivo para ir para casa. Agora eu saía às 6 da tarde, mesmo não tendo para onde ir. Estava praticando ter rotina de pai, mesmo sem filhas. Comecei a estudar coisas que nunca me interessaram antes. Li livros sobre desenvolvimento infantil. Aprendi sobre asma e prematuridade. Pesquisei sobre escolas e atividades para crianças de 4 anos. E toda semana, religiosamente, eu ia à terapia e desfiava mais uma camada da minha covardia. Você percebe que está se preparando para ser rejeitado? Dr. Eduardo disse na 10ª sessão. Como assim? Você está fazendo todo esse esforço, mas no fundo ainda acredita que não vai dar certo. Está se preparando para Marina dizer não no final dos 6 meses. Ele estava certo. No fundo, eu ainda achava que era tarde demais, que o que eu tinha feito era imperdoável. Rafael, você quer uma garantia de que vai dar certo. Mas paternidade não vem com garantia. É um salto de fé. 2 meses depois de começar a terapia, algo aconteceu que testou toda a minha evolução. Eu estava no supermercado fazendo compras quando ouvi uma voz familiar. Mãe, posso pegar esse biscoito? Me virei e vi Helena no corredor ao lado, com Marina, só as duas. Sofia não estava com elas. Meu primeiro impulso foi me esconder, depois foi me aproximar. Fiquei ali, paralisado, segurando um pacote de macarrão, tentando decidir o que fazer. Foi Helena quem me viu primeiro. Mãe, olha, é o Rafael! Marina se virou e me viu. A expressão no rosto dela foi de surpresa misturada com algo que eu não consegui identificar. Oi, eu disse, me aproximando devagar. Oi, Marina respondeu claramente desconfortável. Rafael! Helena sorriu. Você mora aqui perto? Helena, vamos, Marina disse pegando a mão da filha. Mas mãe, ele é legal. Ele ajudou a Sofia naquele dia. Marina me olhou e eu vi que ela estava medindo cada palavra. Rafael, desculpa, mas nós estamos com pressa, ela disse diplomaticamente. Claro, sem problema, eu respondi. Então, olhando para Helena, foi bom te ver de novo. Você quer vir lá em casa um dia? Helena perguntou,
com a inocência devastadora de sempre. Helena, Marina falou mais firme. Só se sua mãe deixar, eu respondi, olhando para Marina. E só se você quiser. Eu quero, Helena disse animada. A Sofia também ia gostar. Ela disse que você foi muito legal. Marina estava claramente constrangida, tentando encerrar a conversa sem ser indelicada na frente da filha. Nós vamos conversar sobre isso, ela disse para Helena. Depois para mim, Rafael, boa sorte com tudo. E elas foram embora. Mas dessa vez, ao invés de me sentir rejeitado ou frustrado, eu me senti esperançoso, porque Helena tinha lembrado de mim, porque ela queria me ver de novo, e porque Marina não tinha sido hostil, apenas cuidadosa. Na sessão seguinte, contei o episódio para o Dr. Eduardo. Como você se sentiu quando Marina disse que vocês iam conversar sobre isso? Esperançoso e orgulhoso de mim mesmo. Por quê? Porque eu respeitei os limites dela. Não insisti, não forcei, não criei constrangimento. Deixei claro que respeitava a decisão dela. E isso é progresso? É. O Rafael de antes teria insistido. Teria tentado convencer Helena ali mesmo. Teria usado a criança para pressionar Marina. Foi na 15ª sessão que finalmente consegui dizer a frase que eu estava evitando há 4 anos. Eu abandonei minhas filhas porque tive medo de não ser um bom pai. E agora? Agora eu ainda tenho medo, mas entendi que ter medo não é justificativa para não tentar. 4 meses depois do encontro no café, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Número desconhecido. Rafael, aqui é a Marina. Você pode conversar? Meu coração disparou. Ela estava entrando em contato. 2 meses antes do prazo. Liguei imediatamente. Marina. Oi, desculpa incomodar. Não está incomodando. Aconteceu alguma coisa? A Sofia está internada. Senti o chão se abrir debaixo dos meus pés. O que aconteceu? Crise respiratória severa. Ela está na UTI pediátrica. É sério dessa vez. Que hospital? Sírio-libanês. Eu posso... Vocês precisam de alguma coisa? Silêncio do outro lado. Marina? Rafael, a Helena está perguntando por você. Ela quer que você venha. E como assim? Quando chegamos no hospital, ela me perguntou se você não podia vir também. Falou que você ajudou da última vez e que talvez pudesse ajudar de novo. Minha filha estava pedindo por mim. Eu posso ir? Pode, mas Rafael, não vai ser fácil ver ela assim. Eu aguento. E você vai ter que explicar para Helena quem você é de verdade. Ela está fazendo perguntas que eu não sei como responder sem mentir. O momento tinha chegado. 4 meses antes do planejado. Mas tinha chegado. Marina, eu estou fazendo terapia. Como você pediu. Estou aprendendo a ser a pessoa que elas merecem. Eu sei. Como você sabe? Rafael, eu nunca parei de saber sobre você. Igual você nunca parou de saber sobre nós. Chegando no hospital, encontrei Marina na sala de espera da UTI pediátrica. Helena estava dormindo no colo dela, exausta. Como ela está? Perguntei baixinho. Estável, mas vai ter que ficar pelo menos 1 semana. Helena acordou quando ouviu minha voz. Rafael, você veio! Claro que eu vim, eu disse, me ajoelhando na frente dela. Como você está? Eu estou bem, mas a Sofia está usando aqueles tubos no nariz de novo, igual quando éramos bebês. Igual quando eram bebês. Marina tinha contado para elas sobre o nascimento. Ela vai ficar boa, eu disse. Sua irmã é forte. Você conhecia a gente quando éramos bebês? Helena perguntou. Olhei para Marina. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Conhecia, sim. Então você é nosso papai? A pergunta mais simples e mais complexa do mundo. Respirei fundo. Sim, Helena, eu sou seu papai. Ela ficou me olhando por uns segundos, processando. Por que você nunca vinha nos ver?
E foi aí que eu entendi que o momento da verdade tinha chegado. Não podia mais mentir, não podia mais fugir, porque eu fui covarde, eu disse. Porque quando vocês nasceram, eu tive medo e fugi, e isso foi errado. Mas você voltou agora? Voltei. Se você e a Sofia quiserem. Por que a gente ia não querer? Do fundo do coração, com lágrimas nos olhos, porque eu não mereci ser papai de vocês até agora. Mas eu estou aprendendo. Helena me olhou com aqueles olhos grandes, sábios demais para uma criança de 4 anos. A mamãe disse que todo mundo pode aprender a ser melhor. Sua mamãe está certa. Então você pode ficar aqui com a gente? Olhei para Marina. Ela estava chorando baixinho. Se sua mãe deixar, eu posso ficar. Mamãe? Helena olhou para Marina. Pode ficar, Marina sussurrou. E foi assim, numa sala de espera de UTI pediátrica, que eu finalmente me tornei pai das minhas filhas. 4 anos e 5 meses depois de elas nascerem. Melhor tarde do que nunca. Vocês sabem qual é a coisa mais estranha sobre ganhar uma segunda chance? É descobrir que você não faz ideia de como usá-la. Durante toda aquela semana que Sofia ficou internada, eu vivi uma montanha-russa emocional que eu não estava preparado para enfrentar. De um lado, a alegria de finalmente estar presente, de poder cuidar das minhas filhas. Do outro, o peso esmagador de 4 anos perdidos e a responsabilidade de provar que eu merecia estar ali. Helena se adaptou à minha presença com uma facilidade que me surpreendeu e me quebrou ao mesmo tempo. No segundo dia no hospital, ela já estava sentada no meu colo, me contando sobre a escola, sobre os desenhos que gostava, sobre como a Sofia era corajosa mesmo sendo doente. Papai, ela disse num desses momentos, e ouvir essa palavra pela primeira vez quase me fez chorar ali mesmo. A Sofia vai ficar boa, né? Vai sim, filha. Os médicos estão cuidando muito bem dela. E você não vai embora de novo? Essa pergunta me atingiu como um soco no peito, porque vinha de uma criança de 4 anos que, apesar de toda a proteção que Marina tentava dar, havia entendido que eu tinha ido embora antes. Não vou embora de novo, eu prometi olhando nos olhos dela. Nunca mais. Promete? Prometo. E naquele momento, fazendo essa promessa para minha filha, eu entendi o peso real da paternidade. Não era sobre mim, sobre minha culpa, sobre minha necessidade de redenção. Era sobre ela, sobre Sofia, sobre 2 crianças que precisavam de estabilidade, presença, amor incondicional. Sofia ficou 5 dias na UTI pediátrica. 5 dias onde eu aprendi mais sobre ser pai do que eu tinha aprendido em 35 anos sobre ser homem. Aprendi que ser pai é ficar acordado a noite inteira, vendo sua filha respirar com dificuldade e se sentir completamente impotente. Aprendi que é conversar baixinho com uma criança sedada, contando histórias que você inventa na hora, na esperança de que ela ouça mesmo dormindo. Aprendi que é segurar a mão da mãe das suas filhas enquanto os 2 choram baixinho, sem se importar com o passado, focando apenas no presente. 2 crianças que precisam que vocês sejam fortes. No 4º dia, Sofia acordou. Eu estava sozinho com ela. Marina tinha levado Helena para casa para tomar banho e trocar de roupa. Oi, Sofia, eu disse baixinho. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, ainda meio confusa por causa dos medicamentos. Você é o Rafael, ela disse. Não era pergunta. Sou sim. Você é nosso papai? Helena tinha contado para ela. Claro que tinha. Sou, se você quiser que eu seja. Sofia ficou me olhando por um tempo que pareceu eterno. Por que você não vinha antes? A mesma pergunta de Helena. A pergunta que eu sabia que viria, mas para a qual eu ainda não tinha uma resposta adequada para uma criança de 4 anos. Porque eu estava com medo, eu disse finalmente. Medo do quê? De não saber como ser um bom papai. Mas agora você sabe? Ainda estou aprendendo, mas agora eu quero tentar. Sofia assentiu, como se isso fizesse perfeito sentido para ela.
Você pode me ensinar a andar de bicicleta quando eu sair daqui? O coração quase saiu pela boca. Minha filha estava me dando uma chance, estava me incluindo nos planos futuros dela. Claro que posso, mas primeiro você precisa ficar boa. Eu sempre fico boa. Sou forte igual a mamãe. Forte igual a mamãe. E era mesmo. Aquela criança de 4 anos, ligada em tubos e máquinas, falava sobre ficar boa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando Marina voltou com Helena, encontrou Sofia e eu conversando sobre bicicletas, cachorros e sobre como seria legal se existissem cavalos voadores. Como vocês estão? Marina perguntou claramente nervosa. A Sofia quer que eu ensine ela a andar de bicicleta, eu respondi. Marina me olhou surpresa. Ela já sabe andar de bicicleta. Não sei não, Sofia protestou. Só sei com rodinhas. Sem rodinhas é diferente, Helena explicou. Precisa de alguém para segurar. E o papai vai segurar, Sofia disse com a confiança absoluta que só as crianças têm. Papai. Ela tinha me chamado de papai. Naturalmente, sem forçar. Naquela noite, quando as meninas estavam dormindo, Marina e eu conversamos pela primeira vez, sem hostilidade desde o café. Elas gostaram de você, ela disse. Elas são incríveis, Marina. Eu não fazia ideia de como elas eram especiais. Especiais como? Helena é observadora demais para uma criança de 4 anos. Ela percebe tudo. E Sofia... Ela tem uma força que eu nunca vi em ninguém. Marina sorriu pela primeira vez desde que eu tinha voltado para a vida delas. Helena puxou você na inteligência. Sofia puxou minha teimosia. E as duas puxaram sua força. Elas tiveram que ser fortes, não tiveram escolha. A culpa voltou como uma onda, mas dessa vez eu consegui lidar melhor com ela. Marina, eu sei que não posso mudar o passado, mas eu quero estar presente a partir de agora, de verdade. O que significa de verdade? Significa que eu quero estar aqui nos dias difíceis também, não só quando está tudo bem. Quero estar aqui quando Sofia tiver crise, quando Helena tiver pesadelo, quando você estiver cansada e precisar de ajuda. E o que você quer em troca? A pergunta me pegou de surpresa. Em troca? Rafael, você não pode esperar que eu simplesmente aceite você de volta na nossa vida e finja que nada aconteceu. Você não pode esperar que eu confie em você imediatamente. Ela estava certa. Eu não espero nada, eu disse. Só quero a chance de provar que mudei. Como? Deixa eu estar presente, deixa eu aprender a ser pai delas, deixa eu mostrar que eu não vou sumir de novo. Marina ficou em silêncio por um tempo. Ok, mas com regras. Que regras? Primeiro, você continua com a terapia. Não é negociável. Claro. Segundo, você não toma decisões sobre as meninas sem falar comigo antes. Eu sou a mãe delas há 4 anos. Você está chegando agora. Entendido. Terceiro, se você sumir de novo, se você decepcionar elas de novo, eu não vou dar uma terceira chance. As meninas não merecem viver numa montanha-russa emocional. Eu não vou sumir. Como eu posso ter certeza? Essa foi a pergunta mais difícil. Como provar algo que só o tempo pode provar? Você não pode, eu respondi honestamente. Você vai ter que confiar, e eu vou ter que merecer essa confiança todos os dias. 2 semanas depois, Sofia teve alta do hospital. E começou oficialmente minha vida como pai. A primeira coisa que aprendi é que ser pai não é nada parecido com o que eu imaginava. Não é só diversão, presentes e momentos fofos. É rotina. É responsabilidade constante. É se preocupar 24 horas por dia. A segunda coisa que aprendi é que eu não fazia ideia de nada sobre crianças. Na primeira semana que comecei a passar as tardes com elas, Helena teve uma birra porque eu disse que ela não podia comer doce antes do jantar. Ela gritou, chorou, disse que não gostava mais de mim. Minha primeira reação foi pânico total. Liguei para Marina desesperado. Marina, Helena está gritando comigo. O que eu faço?
Rafael, ela tem 4 anos. Crianças fazem birra. Você não cede, espera passar e depois conversa. Mas ela disse que não gosta mais de mim. Ela vai dizer isso várias vezes durante a vida. Não significa nada. Era verdade. 20 minutos depois, Helena estava no meu colo pedindo para eu ler uma história para ela. Com Sofia foi diferente. Ela testava minha presença de formas mais sutis. Papai, você vai estar aqui quando eu acordar de manhã? Não, filha. Papai vai para a casa dele dormir, mas amanhã eu volto. E se eu passar mal de madrugada? Aí você chama a mamãe e a mamãe me liga e eu venho correndo. Promete? Prometo. E 2 semanas depois, ela testou. Teve uma crise respiratória às 3 da manhã. Marina me ligou e eu estava no hospital em 15 minutos. Sofia não estava mais em perigo quando cheguei, mas ficou feliz em me ver. Você veio mesmo, ela disse sorrindo. Claro que eu vim, eu prometi. E foi nesse momento que entendi que conquista da confiança de uma criança não acontece em gestos grandiosos. Acontece em pequenas promessas cumpridas, em estar presente, em ser consistente. 3 meses depois do hospital, estabelecemos uma rotina. Eu pegava as meninas na escola 2 vezes por semana. Levava elas para atividades nos fins de semana. Participava das consultas médicas da Sofia. E lentamente, sem eu perceber, elas começaram a me incluir na vida delas naturalmente. Papai, conta para a professora sobre aquele dia que você me levou para ver os pássaros, Helena dizia. Sofia, mostra para o papai como você consegue respirar fundo agora, Marina incentivava. 6 meses depois de Sofia sair do hospital, aconteceu algo que marcou definitivamente minha chegada à família. Sofia teve uma crise leve na escola. Nada sério, mas ela pediu para me ligarem ao invés de Marina. Quando cheguei na escola, ela estava sentada na enfermaria, com o inalador na mão. Por que você me chamou ao invés da mamãe? Perguntei. Porque a mamãe fica muito preocupada. Você fica calmo, igual um papai de verdade. Um papai de verdade. Naquela noite, contei para Marina o que havia acontecido. Como você se sente sendo chamado quando ela passa mal? Ela perguntou. Preocupado, mas honrado. Ela confia em mim. E não é só ela. Como assim? Helena também. Ontem ela me disse que agora ela tem pai igual às outras crianças da escola. E você? Como se sente? Marina pensou antes de responder. Aliviada, ela disse finalmente. Durante 4 anos eu carreguei tudo sozinha. Agora eu tenho alguém para dividir. Alguém que ama elas tanto quanto eu. Você tem certeza que eu amo elas? Tenho. Porque você mudou completamente. O Rafael que eu conheci 4 anos atrás nunca deixaria a reunião mais importante da empresa para ir buscar uma criança que passou mal na escola. Ela estava certa. Na semana anterior, eu havia saído no meio de uma reunião com investidores internacionais porque Sofia teve uma crise na escola. Nem pensei 2 vezes. Marina, eu disse, eu sei que machucaram muito você. Sei que quebrei sua confiança de uma forma que talvez nunca seja completamente reparada. Rafael, deixa eu terminar. Eu sei que não posso mudar o passado, mas eu quero tentar construir um futuro, para elas, para nós. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu quero ser uma família de verdade, não só um pai que visita. Quero estar aqui todos os dias. Quero dividir a responsabilidade, as preocupações, as alegrias. Marina ficou em silêncio por um tempo. Rafael, eu não sei se consigo confiar em você romanticamente de novo. Eu entendo, e não estou pedindo isso. Estou pedindo para ser pai das nossas filhas. O resto a gente vê com o tempo. E se nunca rolar de novo entre a gente, então a gente vai ser os melhores copais que existem, porque elas merecem isso. 1 ano depois daquela conversa, estou aqui contando essa história para vocês. Sofia não teve nenhuma crise grave nos últimos 6 meses. Helena está aprendendo piano.
As duas me chamam de papai, naturalmente. Marina e eu estamos construindo algo novo. Devagar, com cuidado, mas estamos construindo. Não é perfeito. Eu ainda cometo erros. Ainda tenho momentos onde a ansiedade bate e eu penso se estou fazendo tudo certo. Mas agora eu não fujo dos problemas. Eu enfrento, peço ajuda, aprendo. A semana passada, Sofia me perguntou: Papai, você vai estar aqui para sempre agora? Vou sim, filha, para sempre. Mesmo quando eu for adulta, mesmo quando você for adulta, casada e tiver seus próprios filhos, papai não vai a lugar nenhum. E pela primeira vez na minha vida, quando disse para sempre, eu realmente quis dizer para sempre, porque eu aprendi que amor não é um sentimento. Amor é uma escolha que você faz todos os dias. E eu escolho minhas filhas. Escolho estar presente, escolho ser o pai que elas merecem, todos os dias, para sempre.